Disseram que foi a coisa mais cruel que Hélio Santana já havia feito com o próprio filho. Mas Hélio Santana estava morto fazia 3 semanas, e quem dizia isso era exatamente o irmão que nunca tinha aparecido para visitá-lo. Ezequiel Santana tinha 41 anos, 2 filhas, uma caminhonete com o motor pedindo socorro e uma dívida de 47 mil reais com o banco que ele havia contraído para manter a pequena igreja que pastoreava num bairro de periferia, em Anápolis, em Goiás. Ele era o tipo de homem que dormia pouco e trabalhava muito, e ainda assim sempre parecia estar perdendo uma corrida que não tinha pedido para correr. Quando chegou ao escritório do advogado Raimundo Coelho, na manhã de uma terça-feira fria de julho, estava usando a mesma camisa que havia usado no velório do pai, porque era a única roupa de botão que tinha. Sentou na cadeira de couro com as filhas de cada lado. Rebeca, 12 anos, olhava para o teto com a expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Dandara, 8 anos, tinha trazido um livro de colorir e estava completamente alheia ao peso do momento. Ezequiel colocou a mão no ombro de cada uma antes de olhar para o advogado. Seu irmão mais velho, Gilberto, 46 anos, já estava sentado do outro lado da mesa. Tinha vindo de Goiânia num carro novo e estava usando um relógio que Ezequiel reconheceu como caro sem saber explicar por quê. Ao lado de Gilberto estava a irmã do meio, Conceição, 43 anos, que havia casado com um dono de rede de farmácias em Brasília e que nos últimos 2 anos havia comunicado a existência do pai, principalmente através de curtidas esparsas em fotos antigas no Facebook. Raimundo Coelho era um homem pequeno e preciso, com cabelos brancos e óculos de armação fina, do tipo que passa décadas entregando notícias difíceis e aprende que a melhor forma de fazer isso é sem rodeios e sem compaixão excessiva. Ele leu o testamento na ordem em que foi escrito. Gilberto recebeu a casa em Goiânia que Hélio havia comprado nos anos 90 e que valia pelo mercado atual em torno de 380 mil reais. Recebeu também o carro, um Corolla 2018, e o saldo em conta corrente, que somava 62 mil reais. Conceição recebeu o apartamento em Anápolis que Hélio havia alugado pelos últimos 8 anos e que, com a morte do locatário, revertia ao proprietário com todos os bens móveis dentro. Recebeu também as aplicações financeiras, modestas mas reais, num total aproximado de 89 mil reais. Gilberto respirou fundo e ajustou o relógio no pulso. Conceição abriu a agenda de couro que havia trazido e anotou algo com caneta. Nenhum dos dois olhou para Ezequiel. Raimundo Coelho tirou os óculos, limpou com o pano do bolso, recolocou. Então olhou para Ezequiel com uma expressão que não era bem pena, mas que conhecia o caminho. Ao meu filho Ezequiel, lego o terreno localizado no município de Corumbá de Goiás, com área de 4,2 hectares, registrado sob matrícula 7441, no cartório de registro de imóveis da comarca local, incluindo todas as benfeitorias existentes, todas as estruturas sobre o terreno e todo o conteúdo nele presente. Gilberto foi o primeiro a reagir. Soltou um som curto, contido, que depois não foi mais contido. Conceição levou a mão à boca, mas os ombros estavam tremendo. Ezequiel ficou quieto. "O que é esse terreno?" perguntou com a voz baixa. "Seu pai comprou numa asta pública há uns 12 anos, disse Gilberto enxugando o olho. "Pagou 50 porque ninguém mais quis. 50 reais literalmente. Ele sempre falou que ia fazer alguma coisa com aquilo. Nunca fez." Conceição se recompôs o suficiente para contribuir. "Tem uma estrutura lá, uma espécie de casarão antigo, mas está completamente em ruínas. A prefeitura já notificou ele umas 2 vezes por abandono. Tem mato até na altura da cintura." Ela olhou para Ezequiel com uma expressão que tentava ser de solidariedade, mas chegava mais perto de alívio por não ser ela. "É basicamente um passivo. Você vai ter que pagar IPTU de um terreno que não vale nada." Raimundo produziu um envelope pardo e deslizou pela mesa. Dentro havia documentos e uma chave. Ferro antigo, escurecido pelo tempo, mais pesada do que parecia para o tamanho que tinha. "Existe uma condição", disse Raimundo. "O terreno não pode ser vendido pelo período de 24 meses, a contar do falecimento de Hélio Santana. Após esse prazo, o beneficiário é livre para alienar ou fazer o uso que entender adequado." 24 meses, disse Gilberto baixando a voz. "Você vai pagar IPTU de um terreno em ruínas por 2 anos antes de conseguir se livrar dele." Conceição já tinha a proposta pronta, o que indicava que havia sido preparada antes da reunião. "Quando o prazo acabar, a gente tira esse peso de você."
Conseguimos te dar uns 20 mil reais, que provavelmente cobre o que você vai gastar com impostos e mais alguma coisa. 20 mil reais por 4,2 hectares às margens do rio Corumbá, numa região que Ezequiel, mesmo sem nunca ter ido até lá, sabia que estava a menos de 80 quilômetros de Brasília. O desprezo era de uma grandeza quase admirável. Ezequiel pegou a chave. Ela era fria e sólida, e tinha um peso que parecia desproporcional ao tamanho, como se tivesse sido feita para durar muito além de qualquer uso imediato. Por que ele faria isso? Perguntou. Não para Gilberto ou Conceição, mas para Raimundo, o único na sala em quem sentia que podia confiar com a pergunta real. Raimundo olhou para ele com atenção. Ele me disse que cada filho estava recebendo exatamente o que merecia e exatamente o que precisava. Disse que o senhor, em particular, saberia o que fazer com aquilo, mesmo sem saber disso ainda. Disse que o senhor era o único que havia aprendido a enxergar valor onde os outros não olhavam. Você sempre foi o responsável, disse Gilberto, levantando e abotoando o paletó, num tom que conseguia ser ao mesmo tempo elogio e dismissão. O que aparecia. Mas aparecer nem sempre significa ser recompensado. Ele e Conceição saíram juntos, já discutindo o inventário, o carro, a logística do apartamento. Raimundo juntou os papéis e entregou a Ezequiel um segundo envelope, menor, com a matrícula do terreno, uma certidão de ônus reais e uma fotografia impressa em papel A4. A fotografia mostrava uma construção de 2 andares recuada de uma estrada de terra, cercada por vegetação alta. As paredes eram de pedra e adobe, brancas embaixo de décadas de limo e umidade. O telhado de telha colonial havia cedido parcialmente do lado direito, deixando as vigas aparentes ao sol. Uma figueira havia crescido tão próxima da parede esquerda que as raízes tinham começado a trabalhar contra a fundação. Uma placa de madeira apodrecida, amarrada com arame enferrujado num mourão, dizia alguma coisa que a fotografia não deixava ler. Dandara havia adormecido na cadeira sem que ninguém percebesse. Rebeca estava olhando para a fotografia sobre o ombro do pai, com uma expressão que Ezequiel reconheceu como a mesma que ele próprio tinha quando estava tentando entender alguma coisa que ainda não fazia sentido. Ezequiel ficou sozinho à mesa com o envelope, a chave, a fotografia e 2 filhas que precisavam que ele tivesse um plano. Ele não tinha nenhum plano. Tinha 312 reais na conta, uma dívida bancária que cobrava juros toda semana, o aluguel atrasado 2 meses do imóvel que servia de sede à sua igreja, e agora um terreno em ruínas em Corumbá de Goiás, que ele nunca havia visitado e que seus irmãos consideram uma piada. Mas Ezequiel Santana passou a vida inteira pregando que Deus não desperdiça nada, que aquilo que parece descarte carrega dentro de si a semente de algo que ainda não cresceu. Ele havia dito isso para dezenas de pessoas em situações piores do que a sua. Havia dito com convicção genuína porque acreditava de verdade. Agora estava sendo convocado a acreditar nisso em causa própria. Ele olhou para a fotografia por um longo tempo. Depois acordou Dandara com cuidado, colocou o braço em volta de Rebeca, e os 3 foram para o estacionamento. Ligou o carro, digitou Corumbá de Goiás no celular e começou a dirigir. A viagem levou um pouco menos de 2 horas. Ezequiel dirigiu com o rádio desligado, o que era incomum para ele. Normalmente colocava pregação ou música gospel, mas naquela manhã precisava do silêncio para pensar. Rebeca foi no celular a maior parte do caminho. Dandara voltou a dormir com a bochecha apoiada no vidro. Ezequiel conhecia o interior de Goiás com a intimidade de quem cresceu nele. Sabia como o cerrado cheira depois da chuva de outubro, aquela mistura de terra vermelha com o perfume adocicado das flores do pequi. Sabia como a luz da tarde cai diferente no Planalto, mais larga e mais honesta do que a luz da cidade. Havia algo no ato de entrar de volta nessa paisagem, que parecia menos como chegar a um lugar novo, e mais como lembrar de algo que ele havia esquecido sem querer. O GPS o levou para fora da GO 139 numa estrada vicinal de cascalho, que cortava entre pasto e cerrado fechado. Numa curva, um portão de metal enferrujado estava encostado na cerca, aberto mas apenas no sentido de que ninguém havia se preocupado em fechar. Ao lado, um mourão com placa de madeira apodrecida. Ezequiel desceu do carro para ler. Fazenda Boa Esperança. As letras estavam quase invisíveis, cobertas por líquen cinza, mas legíveis para quem se aproximasse o suficiente. Ele voltou ao carro e entrou devagar pela estrada de terra. O mato havia crescido até a altura da janela do veículo em alguns trechos, e os galhos baixos raspavam o teto enquanto avançava. Depois de talvez 200 metros, a vegetação abriu e o casarão apareceu em plena vista. Ezequiel parou o carro completamente e ficou olhando.
A fotografia não havia feito jus. Na fotografia, a distância suavizava as coisas. Na vida real, não havia suavização possível. O casarão era uma construção de 2 andares em pedra e adobe, que havia claramente perdido uma batalha longa com o tempo. As paredes estavam cobertas de limo verde escuro até a altura de 1,5 metros, e acima disso, a cal havia caído em placas inteiras, expondo o adobe avermelhado por baixo. O telhado colonial havia cedido completamente no lado direito, e as vigas aparentes estavam pretas de umidade e infestadas de cupim. Todas as janelas do andar de baixo estavam sem vidro, com molduras de madeira tão deterioradas que a madeira havia virado quase pó. A figueira que aparecia na fotografia havia crescido mais ainda e abraçava a parede esquerda com raízes que já tinham partido a argamassa em vários pontos. Uma placa da prefeitura municipal estava pregada num mourão na entrada, com o carimbo da Secretaria de Obras e a palavra embargo, em letras vermelhas desbotadas. Dandara havia acordado com a parada do carro. Ela pressionou o rosto contra a janela. "Esse é o lugar do vovô?" perguntou. Ezequiel demorou 1 segundo. "É." Ela inclinou a cabeça. "Parece assombrado." Rebeca estava olhando sem dizer nada. "Parece que vai cair," ela disse finalmente. "Pode cair," disse Ezequiel. "Mas ainda não caiu." Disse com mais certeza do que sentia. Porque era isso que você fazia quando suas filhas estavam te observando para decidir se deveriam ter medo. Saiu do carro e caminhou em direção à construção com passos medidos. O mato estava alto e molhado dos últimos dias de chuva e encharcou suas calças até o joelho nos primeiros metros. Ele fez o que havia aprendido a fazer na adolescência, quando ajudava o pai em reformas de casas antigas no interior. Deu a volta completa antes de entrar. Olhou a fundação, a linha do telhado, as paredes externas. A fundação era de pedra bruta lavrada à mão, o tipo de construção que os mineiros faziam no século XIX com pedra tirada do próprio terreno. Havia trincas no rejunte, mas as pedras em si estavam firmes, assentadas com a solidez de quem foi colocado para durar. As paredes frontais e o lado esquerdo da construção, longe do dano do telhado, estavam estruturalmente intactas. A madeira das vergas estava comprometida, mas o adobe por baixo aguentava. A figueira era um problema sério, mas um problema com solução. Ezequiel parou na parte de trás do terreno e olhou para a construção de longe. Tentou ver não como estava, mas como poderia estar. Pé direito alto, proporções generosas. Uma varanda dos fundos que havia desabado, mas cujas vigas de suporte ainda estavam de pé. 4 hectares de terra com um brejo numa das extremidades, e o que parecia ser um córrego invisível na vegetação mais densa do fundo, porque ele conseguia ouvir água correndo, mas não via de onde. Voltou ao carro e pegou a chave do envelope. A porta da frente estava travada com um cadeado e uma corrente que havia enferrujado, a ponto de quase se tornar uma só peça sólida. Ele procurou por uns 5 minutos por algo para cortar e não encontrou. Então tentou a chave não na corrente, mas na fechadura original da porta embaixo do cadeado. A chave entrou. Resistiu. Girou com um clique grave e seco que ecoou pelo alpendre. A porta abriu para dentro. O cheiro veio primeiro. Terra molhada, mofo, madeira velha e alguma coisa embaixo de tudo isso que ele não conseguiu identificar imediatamente. Algo seco e levemente adocicado, como folha de erva mate ou madeira de lei guardada em lugar fechado por muito tempo. Ezequiel ficou na entrada deixando os olhos se acostumarem com o escuro. Dandara e Rebeca apareceram uma de cada lado dele, olhando para dentro com ele. Os 3 ficaram ali juntos na soleira de uma construção embargada no Cerrado Goiano, com 312 wallets no banco e a nenhum lugar mais óbvio para ir. Ezequiel respirou fundo. Entrou. O interior estava mais escuro do que o exterior havia preparado. Ele usou a lanterna do celular enquanto avançava devagar, as meninas coladas atrás dele. O corredor de entrada era largo para uma construção rural, com teto alto e piso de taco de madeira que havia empenado em vários pontos, mas que ainda aguentava o peso com os gemidos próprios de madeira cansada. As paredes tinham papel de parede antigo, aquele tipo de estampado floral em verde musgo e bege que era muito comum nas fazendas goianas, até a década de 60. Havia descascado em tiras longas que pendiam do teto como folhas mortas. Abaixo do papel, reboco de cal que esfarelava ao toque. Ezequiel testou cada passo antes de colocar o peso. O assoalho flexionava, mas sustentava. Avançou para o cômodo principal, que havia sido a sala de estar, e parou. Mesmo com o dano, a sala era maior do que ele esperava.
O pé direito passava de 4 metros, incomum para uma construção rural da época. A lareira de pedra na parede do fundo era imponente, larga o suficiente para uma pessoa se sentar dentro, com um lintel de madeira de lei escurecida pelo fumo, que décadas de abandono não haviam conseguido degradar. 2 janelas de cada lado, sem vidro, mas com molduras que indicavam que o vidro havia sido peça considerável quando estava ali. Passou para o que havia sido a cozinha. Um fogão a lenha de ferro fundido ainda estava encostado à parede dos fundos, maciço e completamente sólido. Era do tipo que as fazendas antigas usavam, com trempe de ferro e forno lateral, peça de uma funcionalidade que nenhuma ferrugem superficial havia comprometido. As bancadas de pedra estavam intactas. O teto havia cedido num canto, mas a estrutura principal se sustentava. Subiu a escada com cuidado. Era larga e construída com madeira pesada, provavelmente peroba, que havia escurecido com o tempo, mas mantinha a rigidez. O segundo andar tinha 3 quartos. Os 2 do lado direito, sob o telhado danificado, mostravam dano severo de umidade, e em um deles uma seção do forro havia desabado completamente. Mas o quarto do lado esquerdo estava praticamente intacto. Piso nivelado, parede sem infiltração visível, uma janela olhando para o cerrado no fundo do terreno. Desceu e foi para a parte externa dos fundos. Havia um paiol separado da casa principal por uns 15 metros, construído com a mesma pedra, que estava estruturalmente sólido apesar do abandono. E havia algo mais, parcialmente encoberto pelo mato, que Ezequiel quase não viu na primeira passagem. Um poço. De pedra lavrada, com bordas assentadas em alvenaria, coberto por uma tampa de madeira apodrecida que havia cedido parcialmente. Ezequiel se aproximou com cuidado e afastou a tampa o suficiente para olhar. O poço estava seco, o que era incomum, e no fundo havia algo que a lanterna do celular não iluminava bem o suficiente para identificar. Ele marcou mentalmente o poço e voltou para a construção principal. Foi a parede da sala de estar que chamou a atenção primeiro. Ezequiel estava passando a mão pelo reboco ao lado da lareira, procurando pontos de umidade ou sinais de comprometimento estrutural, o tipo de avaliação que havia aprendido observando pedreiros desde a adolescência. Pressionou a palma aberta contra a parede e sentiu alguma coisa que não era nem umidade, nem dano. Uma diferença. Na temperatura. No som quando bateu com os nós dos dedos. Bateu de novo em outro ponto ao lado. Diferente. Bateu na área suspeita. Oco. Ezequiel recuou e olhou para a parede com outros olhos. Havia uma área ao lado direito da lareira, da altura do rodapé até quase o teto, que tinha uma textura levemente diferente do restante, quando iluminada em ângulo raso pela lanterna. Não era uma rachadura. Era uma junta. Reta, deliberada, que subia verticalmente e depois dobrava em ângulo de 90 graus na parte superior. Alguém havia construído algo atrás dessa parede e depois rebocado para que ficasse idêntica ao entorno. Ezequiel ficou parado por um momento no silêncio do casarão. Dandara estava do seu lado, segurando a lanterna do jeito que ele havia pedido. Rebeca estava na entrada da sala, encostada na parede, observando o pai com a atenção específica de quem percebe que algo está mudando sem saber ainda o que é. "Pai", disse Dandara. "O que é isso?" "Não sei ainda", ele disse, "mas vou descobrir." Não havia martelo. Havia uma pedra grande no quintal que havia servido alguma função estrutural em algum momento e que pesava o suficiente para funcionar. Ezequiel a carregou para dentro e a usou como ariete contra a área de reboco que havia identificado. O primeiro golpe abriu um buraco. O pó de cal voou. Ele recuou, esperou assentar e iluminou a abertura. Por trás do reboco havia madeira. Madeira velha e escurecida, mas completamente sólida, cortada em tábuas horizontais e encaixadas com cuidado. Não era estrutura. Era uma vedação deliberada de um vão que havia sido construído e depois escondido. Ezequiel trabalhou devagar então, tirando o reboco em pedaços ao invés de golpear, puxando os fragmentos com as mãos e empilhando no chão com o cuidado de quem entende que o barulho pode acordar alguma coisa que é melhor não perturbar. Levou 30 minutos para abrir área suficiente para entender o que estava diante dele. Era uma fornalha de fundição. Pequena, do tipo que os tropeiros e ferreiros do século XIX usavam para trabalhar metais no próprio sítio. A câmara de combustão era de adobe refratário endurecido pelo uso, com marcas de uso intenso nas paredes internas. Na frente da fornalha, protegidos por um painel de madeira que havia sido encaixado e depois rebocado por fora, havia uma prateleira.
Na prateleira, envoltos em couro seco que havia endurecido como casca, havia objetos. Ezequiel pegou o mais próximo e desenrolou o couro com cuidado. Era uma fivela, grande, pesada, trabalhada com um padrão de volutas em relevo. O metal havia escurecido com o tempo, mas mantinha o acabamento de superfície de quem havia sido polido com esmero. Ezequiel não entendia de metais, mas sabia distinguir ferro de prata quando pesava na mão, e aquilo não era ferro. Pegou o segundo objeto, um cálice, pequeno, de pé curto, com a borda levemente irregular do trabalho manual, pesado de uma forma que nenhum metal barato consegue simular. O terceiro era um porta-documentos, um estojo de couro costurado com linha de tripa que havia endurecido junto com o conteúdo, mas que ao ser aberto com cuidado, revelou um conjunto de papéis dobrados, escritos em caligrafia que Ezequiel reconheceu como antiga pela uniformidade das hastes e pelo tipo de abreviação que já não se usava. Ele sentou no chão de taco empenado da sala de estar do casarão abandonado, com suas duas filhas de cada lado, e iluminou o primeiro papel com a lanterna do celular. O texto estava em português do século XIX, aquele português formal e exato que parecia construído para durar. No topo da primeira página, uma data: 12 de março de 1887. Abaixo, um nome: Benedito Ferreira das Neves, ferreiro e tropeiro, nascido em São João del Rei, Minas Gerais, estabelecido na fazenda Boa Esperança, Corumbá, província de Goiás. Ezequiel leu devagar. A voz que saía daquelas páginas era a de um homem que havia chegado a Goiás com uma tropa de burros, conhecimento do ofício de ferreiro e uma determinação específica de construir alguma coisa que durasse mais do que ele. Benedito havia construído o casarão com as próprias mãos ao longo de 6 anos, comprando pedra dos afloramentos do próprio terreno e madeira do cerrado que havia derrubado para abrir o pasto. Havia trabalhado o ferro e o ouro que os garimpeiros da região traziam para ele fundir e moldar. E ao longo de décadas, havia acumulado um conjunto de peças que havia feito com o melhor do seu ofício. Não tinha filhos. Não tinha herdeiros. Na primavera de 1887, sentindo que a saúde estava cedendo, tomou uma decisão que o documento descrevia com a precisão de quem havia pensado muito antes de escrever. Guardou as peças que havia feito durante a vida dentro da fornalha que havia construído, vedou com madeira, cobriu com reboco, e escreveu que esperava que a pessoa que um dia encontrasse aquilo entendesse o que estava segurando. Não quis que caísse na mão de quem venderia sem saber o que tinha. Dandara estava com o cálice nas 2 mãos, girando devagar, com a atenção específica das crianças com objetos que percebem que são sérios. Rebeca havia parado de fingir indiferença e estava lendo o documento sobre o ombro do pai. Ezequiel olhou para os objetos espalhados na sua frente, com o chão de madeira antiga e as paredes cobertas de papel velho ao redor. Ele não era perito em metais, não entendia de ourivesaria ou antiguidades, mas havia passado a vida inteira aprendendo a reconhecer quando algo tinha valor que o mundo ainda não havia enxergado. Havia pregado sobre isso centenas de vezes. Havia aplicado isso à fé, às pessoas, às situações. Agora estava aplicando isso a uma prateleira de couro seco, numa fornalha escondida em Corumbá de Goiás. O pai havia sabido. Tinha que ter sabido. Hélio Santana havia comprado aquele terreno numa asta pública 12 anos atrás, e nunca havia feito nada com ele, mas havia deixado especificamente para o filho que havia passado a vida aprendendo a ver o que os outros não olhavam. Não para Gilberto, que teria vendido na semana seguinte. Não para Conceição, que teria mandado uma empresa limpar o terreno sem pisar lá. Para ele. Ezequiel fechou o documento com cuidado, segurou-o nas 2 mãos por um momento e sentiu alguma coisa que não sentia há muito tempo. Não era alívio. Não era euforia. Era algo mais parecido com um momento antes do amanhecer, quando o escuro ainda está lá, mas você já consegue sentir que vai acabar. Na semana seguinte, Ezequiel foi ao Serviço de Patrimônio Histórico do município e depois à Superintendência do IFAM, em Goiânia. Levou fotografias de cada objeto, do documento de Benedito Ferreira das Neves, da fornalha e da construção. A funcionária que o atendeu no IFAM, uma mulher de meia-idade chamada Dra. Fernanda Queiroz, olhou as fotografias com a atenção de alguém que reconhece alguma coisa importante, antes de saber exatamente o que é. Ela foi pessoalmente ao casarão 10 dias depois. Passou 4 horas examinando cada objeto com lupa, medindo, fotografando, fazendo anotações num bloco de papel com uma concentração que dispensava conversa. Ezequiel sentou na pedra do lado de fora e esperou sem apressar.
Quando doutora Fernanda terminou, sentou ao lado dele na pedra e ficou em silêncio por um momento antes de falar. O que o senhor tem aqui? Ela disse por fim. É metalurgia colonial goiana do final do século XIX, produzida por um ferreiro de quem o IPHAN tem registro por outros 2 objetos catalogados no Museu das Bandeiras em Goiás. Benedito Ferreira das Neves era conhecido nos registros, mas nunca havia sido encontrado nenhum conjunto de obras dele em contexto original. Isso aqui, ela disse apontando para o casarão, é contexto original. A fornalha, o documento, as peças juntas no lugar onde foram feitas. Isso tem um valor histórico e cultural que vai muito além do valor do metal. Ela abriu o caderno e girou para ele ver uma página de anotações. Preciso de um avaliador especializado para dar números formais, mas o senhor precisa entender o que está guardando aqui. Ezequiel olhou para as anotações. Quanto tempo para uma avaliação formal? 3 semanas, talvez 4. Ela pausou. Eu preciso ser direta. Pode haver interesse do Estado em tudo isso. Não desapropriação, o senhor tem direito de propriedade sobre o que encontrou no seu imóvel, mas interesse institucional em preservação, em exibição, em documentação. O senhor vai ter várias conversas importantes pela frente. O avaliador que doutora Fernanda indicou era um professor da Universidade Federal de Goiás, chamado Dr. Marcelo Assis, especialista em ourivesaria e metalurgia colonial brasileira. Ele chegou ao casarão um mês depois, com 2 alunos de pós-graduação e um equipamento de fluorescência de raios-x portátil que Ezequiel nunca havia visto antes. Passou um dia inteiro. Os alunos catalogaram cada peça e fotografaram cada detalhe. Doutor Marcelo fez análise de composição do metal na hora, leu e releu o documento de Benedito 3 vezes, examinou a fornalha como arqueólogo examina sítio, centímetro por centímetro. No final do dia, sentou à mesa da cozinha que Ezequiel havia limpo o suficiente para ser utilizável, e abriu o laptop. Pastor, disse ele, com a precisão de quem escolhe as palavras antes de falar. Vou ser rigoroso porque rigor é o que a situação exige. As peças em ouro, que são a maioria, têm teor elevado, consistente com o ouro do garimpo goiano do século XIX antes de processos de refinamento industrial. A fivela que o senhor encontrou primeiro é peça de arreio, provavelmente comissionada por fazendeiro abastado da região, e é de trabalho excepcional. O cálice foi feito para uso litúrgico e tem qualidade de ourivesaria que eu não esperaria encontrar no interior de Goiás naquele período. As outras peças apresentam padrão similar. Ele girou o laptop para Ezequiel ver a tela. Ezequiel olhou para o número na tela. A avaliação de Dr. Marcelo para o conjunto completo de objetos, considerando tanto o valor do metal quanto o valor histórico e a raridade do conjunto em contexto original, tinha como estimativa conservadora 1,4 milhão. A estimativa otimista, dependendo do interesse de compradores institucionais e colecionadores especializados, chegava a 2,1 milhões de reais. Ezequiel leu os números 2 vezes. Depois olhou para Dr. Marcelo, que confirmou com um aceno de cabeça o que os olhos tinham lido. Lá fora, o cerrado goiano estava dourando na luz do fim de tarde, completamente indiferente ao fato de que tudo havia mudado. A notícia chegou a Gilberto antes que Ezequiel tivesse decidido o que fazer a respeito. Ele não sabia por qual caminho, talvez pela prefeitura, talvez pelo IPHAN, talvez por alguma conversa que vazou de algum lugar. O fato é que a ligação veio num sábado de manhã, enquanto Ezequiel estava no terreno com uma enxada abrindo caminho no mato dos fundos. A abordagem de Gilberto foi direta, como sempre era quando queria alguma coisa. Ele disse que havia consultado um advogado e que havia argumentos sólidos de que os objetos encontrados no terreno constituíam parte não inventariada do espólio do pai e que, portanto, deveriam ser partilhados igualmente entre os 3 herdeiros. Disse que não queria criar conflito. Disse que uma divisão voluntária em 3 partes iguais era a saída mais civilizada para todos. Ezequiel ouviu tudo até o fim. Então disse: Você não visitou o pai nos últimos 3 anos, Gilberto. Eu fiz a volta toda semana quando ele ficou doente. Eu organizei os remédios. Eu fiquei com ele no hospital nas 2 internações. Eu estava lá quando ele morreu às 3 da manhã num domingo. Você soube 2 dias depois porque eu te liguei. Então não me fala em divisão civilizada. Gilberto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que ia consultar mais advogados. Conceição ligou 3 dias depois. Usou uma estratégia diferente, mais suave. Falou de família, de pai,
de como o dinheiro dividia as pessoas, e como ela não queria isso. Usou a palavra justo 4 vezes em 6 minutos. Propôs que Ezequiel ficasse com 60% e dividisse o restante entre os dois. Ezequiel escutou com a mesma paciência com que escutava os membros da sua congregação quando vinham com problemas que, na verdade, eram pedidos disfarçados de conversa. Depois disse: Pai demonstrou o que achava justo nas escolhas que fez no testamento. Eu vou honrar o que ele decidiu. A voz de Conceição perdeu a maciez. Você está sendo ingrato, ela disse. Ingratidão para com quem? Perguntou Ezequiel. Ela não respondeu diretamente. Ele desligou e voltou para o terreno. A ação judicial chegou registrada pelo correio 20 dias depois. Uma petição inicial de um escritório de Goiânia, representando Gilberto e Conceição em conjunto, argumentando que os objetos metálicos encontrados na fazenda Boa Esperança constituíam bens não catalogados do espólio de Hélio Santana, e que a transferência desses bens exclusivamente a Ezequiel Santana configurava partilha desigual passível de revisão judicial. Ezequiel leu o documento uma vez, tirou foto, mandou para Raimundo Coelho. A resposta de Raimundo veio em menos de 1 hora. Esperado. Vou cuidar da resposta. Pode trabalhar. Raimundo havia feito algo que Ezequiel descobriu apenas durante a audiência. 6 meses antes de morrer, Hélio Santana havia assinado uma declaração específica, redigida por Raimundo, atestando que o terreno da fazenda Boa Esperança era legado a Ezequiel Santana em sua totalidade, incluindo todos os bens presentes no imóvel, sejam eles conhecidos ou não no momento da lavratura do testamento, e que essa disposição refletia sua vontade livre e consciente, fundamentada na avaliação pessoal do merecimento e das circunstâncias de cada filho. Hélio havia antecipado a disputa. Havia se preparado. Havia fechado a porta antes que alguém tentasse abri-la. A audiência foi numa quarta-feira de setembro no Fórum da Comarca de Corumbá de Goiás, numa sala de paredes amareladas e ar-condicionado, que funcionava intermitentemente. O juiz era um homem de 50 anos chamado Dr. Paulo Linhares, com fama na comarca de não tolerar processos que ele considerava desperdício de tempo de cartório. Raimundo apresentou a declaração firmada por Hélio, apresentou documentação de cada visita que Ezequiel havia feito ao pai nos últimos 4 anos, apresentou os registros hospitalares das internações, onde Ezequiel constava como acompanhante. Apresentou o histórico de ligações e mensagens entre Ezequiel e o pai. Apresentou a ausência completa, documentada em registros de visita e declarações de testemunhas, de qualquer presença de Gilberto ou Conceição no mesmo período. Não editorizou, apenas apresentou os documentos e os deixou falar. Os advogados de Gilberto e Conceição tentaram o argumento de que a expressão bens conhecidos ou não era linguagem vaga que não poderia cobrir objetos de valor histórico significativo. Raimundo respondeu que era precisamente o contrário, que a expressão havia sido escolhida para cobrir exatamente esse tipo de eventualidade, e que a intenção do testador não poderia ter sido expressa com mais clareza, sem que Hélio Santana tivesse pessoalmente descido ao terreno e catalogado cada pedra. O juiz fez uma pausa longa antes de falar. Depois disse que a petição não encontrava amparo nos documentos apresentados, que a declaração complementar ao testamento era válida e suficientemente clara quanto à intenção do testador, que não havia evidência de qualquer irregularidade no processo de elaboração do testamento e que o pedido estava indeferido em sua integralidade. Gilberto tinha o maxilar apertado quando saiu da sala. Conceição não olhou para Ezequiel. Raimundo caminhou com Ezequiel até o estacionamento sem dizer nada por um trecho. Depois disse: Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Ezequiel assentiu. Sei. Entrei no carro, sentou por um momento antes de ligar o motor. Olhou pela janela para o fórum pequeno de cidade pequena do interior de Goiás. Pensou no pai comprando aquele terreno numa asta pública por R$50, pagando o IPTU durante 12 anos, nunca construindo nada lá, mas também nunca vendendo. Esperando. Às vezes, pensou Ezequiel, a maior demonstração de fé num filho não é dar a ele o que é fácil, é dar a ele o que vai exigir que ele seja quem você sabe que ele é. Ligou o carro e foi para sua fazenda. A venda das peças aconteceu ao longo de 4 meses, conduzida por Dr. Marcelo Assis e doutora Fernanda Queiroz em parceria, com acesso à rede de museus, colecionadores e instituições que transitavam no mundo sério dos objetos históricos brasileiros. Ezequiel havia decidido desde o início que não ia aceitar a primeira oferta de nada e que não ia vender por preço de desconto por pressa.
O conjunto de peças menores, as esporas, as fivelas e os adornos de arreio, foi adquirido por um colecionador particular de São Paulo, que levava décadas procurando exemplares de ourivesaria goiana do ciclo do ouro. O preço ficou acima da estimativa conservadora de Dr. Marcelo. O cálice foi adquirido pela Diocese de Goiás, que reconheceu nas marcas do metal a produção de um período específico da história das comunidades católicas do interior goiano. A negociação foi a mais demorada e também a mais cuidadosa, porque Ezequiel quis ter certeza de que o objeto ficaria acessível ao público e não em reserva técnica de sacristia. As peças maiores, incluindo uma travessa e 2 castiçais, que estavam entre os últimos objetos encontrados na prateleira da fornalha, foram negociadas com o Museu de Arte de Goiânia, que havia sido procurado por Doutora Fernanda e que demonstrou interesse imediato tanto nos objetos quanto no contexto histórico. Ezequiel negociou que o conjunto viesse acompanhado de painel interpretativo, com o nome de Benedito Ferreira das Neves, e a localização da fazenda Boa Esperança, para que a história do homem que havia feito aquelas peças ficasse junto com elas. O documento original escrito por Benedito em 1887 foi cedido por Ezequiel ao Arquivo Histórico Estadual de Goiás, em regime de comodato, o que significava que o documento ficava sob a guarda do Estado para preservação e pesquisa, mas permanecia juridicamente como bem de Ezequiel. Doutora Fernanda disse que era uma solução exemplar. Ezequiel disse que era o que Benedito teria querido. Quando o Dr. Marcelo enviou o consolidado financeiro das negociações, o total bruto havia chegado a 1.870 mil reais. Após as comissões dos intermediários e os honorários de Dr. Marcelo e Doutora Fernanda, Ezequiel recebeu 1.620 mil reais. Sentou na cozinha da fazenda Boa Esperança, que havia sido limpa, mas ainda não reformada, com o fogão de ferro fundido ao seu lado e o teto com a viga aparente acima da cabeça, e olhou para o número no celular durante muito tempo. Era a maior quantidade de dinheiro que havia estado associada ao seu nome em qualquer contexto que não fosse uma dívida. Ele não chorou. Ficou muito quieto e deixou o número se tornar real no ritmo que precisava para se tornar real. A primeira coisa que fez com o dinheiro não foi o que qualquer pessoa próxima a ele esperava. Não quitou a dívida com o banco, embora ela existisse. Não comprou carro novo, embora o seu precisasse. A primeira coisa que fez foi ligar para o cartório de Corumbá e dar entrada no processo de averbação da fazenda Boa Esperança como imóvel de interesse histórico, o que protegeria a construção de demolição e daria a ela status legal correspondente ao que ela era. O casarão que Benedito Ferreira das Neves havia construído com as próprias mãos no século XIX e que havia guardado, com o silêncio das pedras e da madeira de lei, o trabalho de uma vida inteira. Depois ligou para Carl Andrade, um mestre de obras de Corumbá, que havia passado pela fazenda numa tarde e parado o carro para perguntar o que estava acontecendo ali. Ezequiel havia conversado com ele por 40 minutos naquela tarde e havia percebido que estava diante de alguém que entendia construção de pedra e adobe, com o conhecimento que vem de dentro, não de livro. Contratou Carl para coordenar a reforma, com uma condição: tudo que pudesse ser preservado seria preservado. Tudo que precisasse ser substituído usaria materiais e técnicas compatíveis com a construção original. Carl aceitou com a satisfação específica de um homem que havia esperado alguém pedir esse tipo de trabalho. A reforma levou 6 meses. O telhado colonial foi completamente refeito com telhas coloniais novas, encontradas num fabricante de Pirenópolis que ainda usava o processo artesanal. O assoalho de taco foi restaurado tábua por tábua, as peças irrecuperáveis substituídas por taco da mesma espécie, peroba, comprado de um desmonte controlado de edificação em Goiânia. A figueira foi removida com corte das raízes a 2 metros de profundidade e tratamento da fundação onde as raízes haviam entrado. A fornalha de Benedito foi preservada exatamente como estava, limpa e documentada, com o vão da parede que Ezequiel havia aberto convertido em abertura definitiva com moldura de madeira, de modo que qualquer pessoa que entrasse na sala pudesse ver o que havia estado escondido ali. Carl propôs colocar uma proteção de vidro na frente da prateleira original. Ezequiel concordou. O paiol dos fundos foi convertido em espaço de múltiplo uso, com estrutura interna moderna, mas fachada idêntica à original. O poço foi limpo e examinado por empresa especializada. Estava seco por questão de nível de lençol freático, não por estrutura, e a empresa identificou que uma perfuração artesiana no ponto correto do terreno encontraria água. Ezequiel autorizou a perfuração. Encontraram água a 22 metros. Dandara havia escolhido o quarto esquerdo do segundo andar como o quarto dela,
o mesmo que havia estado intacto desde o início. Rebecca havia pedido o quarto maior ao lado, que precisou de mais trabalho para recuperar. As duas acompanharam cada etapa da obra com uma intimidade que as obras de reforma dão às crianças que crescem dentro delas. Rebecca havia começado a tirar fotos de cada estágio com o celular. Uma documentação informal que Ezequiel olhou uma tarde e ficou sem palavras diante da precisão com que a filha havia registrado a transformação. Ben, o filho mais novo que ele não tinha naquela história, porque a história era real, e Ezequiel tinha só filhas, exceto que Dandara havia colecionado durante a reforma todos os fragmentos de telha colonial que Carol deixava para trás, e havia construído no quintal uma miniatura da fazenda com os cacos, detalhada o suficiente para que Carol parasse um dia diante dela e dissesse que aquela menina tinha talento para a arquitetura. Doutora Fernanda Queiroz organizou 6 meses após o final da reforma uma visita técnica da equipe do IFAM para avaliação do imóvel para tombamento estadual. Vieram 4 técnicos, uma fotógrafa e um historiador que havia escrito sobre as fazendas do ciclo do ouro em Goiás. O historiador ficou na sala da fornalha durante 45 minutos sem sair, fazendo anotações. Quando saiu, disse para Ezequiel que havia passado 15 anos pesquisando aquele período e que nunca havia esperado encontrar um sítio em condições como aquele. O tombamento foi aprovado 4 meses depois. Na noite em que o processo foi confirmado, Ezequiel abriu as portas da fazenda para as pessoas que haviam contribuído com o que havia sido construído ali. Carl e a mulher chegaram primeiro. Doutora Fernanda veio de Goiânia e passou um longo tempo na sala olhando para a fornalha com a expressão de quem vê alguma coisa se completar. Doutor Marcelo trouxe 2 alunos que haviam feito a catalogação inicial e que, segundo ele, haviam usado o conjunto de Benedito como caso de estudo em 3 trabalhos acadêmicos desde então. Raimundo Coelho veio de Anápolis e ficou na cozinha olhando para o fogão de ferro fundido por um bom tempo sem dizer nada. Depois disse: "Seu pai tinha razão sobre você." O que era a mesma coisa que havia dito no cartório após a leitura do testamento e que significava mais na segunda vez. As meninas correram pela fazenda e pelo quintal e pelo paiol com a liberdade específica de crianças que entendem, sem que ninguém precise explicar, que alguma coisa importante aconteceu e que a vida delas mudou de uma forma que não vai desfazer. Gilberto mandou uma mensagem 15 dias depois da inauguração. Dizia somente: "Vi as fotos, fica bonito." Ezequiel leu e colocou o celular virado para baixo no parapeito. Responderia em algum momento. Talvez o pedido de desculpa fosse real o suficiente para merecer reconhecimento, mas não naquela noite. Naquela noite era da fazenda e do cerrado e do silêncio do Planalto goiano, que Ezequiel ouvia do terraço que havia construído no telhado com vista para o fundo do terreno. E era das filhas dormindo lá dentro, e do ferreiro que havia morrido em 1887, confiando que a casa guardaria o trabalho da vida dele até que a pessoa certa chegasse. E do pai que havia pago R$ 50 por um terreno que ninguém queria e deixado para o filho que havia aprendido a enxergar o que os outros não se davam ao trabalho de olhar. Hélio Santana havia dado ao filho endividado uma construção embargada com mato na cintura e uma chave enferrujada. O que havia dado de verdade era outra coisa. Era a prova. A oportunidade de descobrir do que era feito quando tudo que sobrava era ele mesmo e uma fechadura que ninguém mais havia tentado abrir. Ele havia colocado a chave. Havia entrado. E o que havia construído do outro lado daquela porta, o lar, a história recuperada, a demonstração de quem ele era, valia mais do que qualquer número que Dr. Marcelo havia escrito no laptop naquela tarde de Cerrado Dourado. Ezequiel Santana olhou para o escuro dos campos e respirou o ar frio da madrugada goiana e sentiu, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, que estava exatamente onde precisava estar.